Canal Fora de Caverna, mais uma vez aqui com vocês, Fora da Caverna, trazendo para vocês questões que quando aparecerem na prova no fim do ano você vai pensar por que eu não prestei atenção nesses fatos quando estavam acontecendo. E aí, tá aqui o Xandão para te ajudar com o canal Fora da Caverna e as questões do momento, né? Sem maiores delongas, a questão da semana, que você não vai ver na televisão, porque a televisão perde muito tempo com as coisas que o presidente diz, e que depois vai desdizer, vai falar que não foi bem assim, e etc., enquanto o país passa por uma das suas piores crises de todos os tempos, não só na questão institucional, né, mas as crises aqui embaixo, né, pra gente, inflação, dificuldades, etc., e parece que nem só a instituição presidencial, mas também as outras instituições não conseguem responder às necessidades do povo, né? O que você acha disso? As necessidades do povo, as leis, as decisões, como é que isso tem ficado para você, para você, para você? Uma dessas, então, que a gente está colocando aqui, que eu acho que vocês devem prestar atenção, apesar da imprensa não estar dando a devida atenção, é a PL 490, que está sendo colocada em julgamento aí, na verdade, é uma proposta do Congresso que está sendo colocada no Congresso para julgamento a partir de uma demanda aí jurídica que vem a partir do estado de Santa Catarina com um território indígena, que eles querem mudar a jurisdição, a característica ali. Existe uma série de coisas em jogo, na verdade são duas. Uma proposta de lei, né, o projeto de lei, e existe o chamado marco temporal por trás desse projeto de lei, e existe um processo no Supremo que está em julgamento, que vai para 1º de setembro. Então tudo isso está sendo colocado como uma discussão do marco temporal contra os territórios indígenas. Segundo a Constituição brasileira, né, nos seus artigos 231 e 232, o Executivo, né, o Poder Executivo, o Ministério, o governo, o presidente, né, o Executivo, o Poder Executivo, em torno do presidente da República, é que tem essa prerrogativa, não sozinho, não o presidente exatamente, mas, enfim, secretarias de governo, ministérios envolvidos, com um grupo de trabalho que envolve consulta de antropólogos, é que vai demarcar as terras indígenas. Terra indígena não é do índio, ela é da União. É uma terra pública que fica com posse exclusiva dos indígenas e fica sob jurisdição da União, né, para cuidar, o governo federal, os seus órgãos todos vão ter esse papel de cuidar daquela terra e garantir o uso exclusivo de indígenas. O critério para a demarcação, como muitos jornalistas gostam de dizer, e muitos deputados, né, que são ligados à bancada ruralista gostam de dizer, é de que é muita terra para muito índio. O critério não é esse, né? O critério é que o indígena ele não usa a terra como a gente usa, como mercadoria ou como fonte de mercadoria, né? Eu vou explorar o máximo possível para dar uma produtividade quantitativa, o máximo que eu tirar dali eu vou vender, e o máximo que eu vender eu vou ter o máximo de lucro. Isso é um pensamento capitalista que não compete, não é da natureza dos grupos originários do Brasil, que estão aqui antes do capitalismo chegar com os portugueses. Já pensou nisso? Depois começa a pensar. Estão aqui desde o de 1500 e continuam aí. É uma permanência. Pois é. E você vive dizendo ou ouvindo dizer que um dia eles têm que mudar e virar o que a gente quer. Você pode querer isso, mas é uma querência, um desejo meio difícil de se realizar. Você não acha, não? Enquanto você vai pensando aí, essa lei, do jeito que está, então, que deixa na mão do Executivo para demarcar dessa maneira as terras que ficarão de uso exclusivo do indígena, quando faz assim, exclui, porque é exclusivo, né, outros atores. Pois bem, o agronegócio e sua bancada, né, que o defende, é uma modalidade de agricultura, uma das modalidades de agricultura que existe no Brasil, não é a única, mas é a que é a mais competitiva e expansiva, né? Porque dá muito lucro e, como a gente sabe, hoje 40% da riqueza nacional, 40%, vem do agronegócio.
A gente tem que pensar numa quantidade de dinheiro muito grande e muito importante para a sobrevivência econômica do país, que é uma das maiores economias do mundo, inclusive por causa disso. Mas não só por causa disso. E a proposta da PL, então, o projeto de lei, vem do Congresso Nacional, que tem a maior bancada sendo essa, a bancada ruralista. Né? A maior bancada não é de um partido ou de uma origem específica na federação, mas e sim de um setor da economia, né, que tem um maior número de representantes exclusivamente seus. Existem outros setores, mas a bancada que tem a maior quantidade de deputados e senadores exclusivamente seus é a bancada chamada do Boi, que ela se junta com a bancada da Bala e da Bíblia, é assim que eles se autodenominam, tá? Não tô falando mal de ninguém. E eles trabalham de um jeito meio que juntos, um puxa para o outro e assim por diante. Puxar, então, para si, nesse caso, seria tirar essa definição, essa demarcação das terras indígenas do executivo e trazer para o legislativo, trazer para o Congresso. Então serão os deputados e senadores que vão demarcar as terras indígenas. Quem são os deputados e senadores? Acabei de dizer, volta aqui que você vai ver de novo. A maior bancada é a do Boi, que trabalha junto com a bancada da Bíblia, mais a bancada da Bala, e fazem, então, 2/3 do Congresso Nacional. Praticamente isso. Então você já entendeu, né? Traz para o Congresso decidir, o Congresso vai decidir segundo os seus interesses, tá? Agora, a lei, tal como é na Constituição Federal, é feita assim, depois de muita mobilização e luta em 1988, quando se fazia a Constituição, por parte de grupos indígenas que fizeram a maior presença indígena na capital brasileira na história do Brasil. Curiosamente, neste exato momento, aí que entra a imprensa não fazer o seu papel, nós temos a maior concentração indígena da história do Brasil desde 1988 em Brasília. Está discutindo exatamente isso. Então, discutindo o quê? Essa mudança de lei, que quer mandar para o Congresso que é dominado por esses setores que tem um interesse. Cada um está puxando a brasa para a sua sardinha. Quero que você entenda isso. Isso é que é política. Você não escapa da política como essa polarização de interesses. Mas aí que está, para a gente botar o outro lado da história, então, o lado indígena. Como eu dizia, um grupo indígena não tem uma visão capitalista da terra. Eles precisam de uma terra muito maior do que o número de pessoas, mesmo porque eles fazem uma rotação, uma reciclagem da terra. A aldeia fica uma hora aqui, outra hora vai para lá, outra hora vai para lá. Isso pensando numa terra indígena do interior, né, numa região próxima às zonas rurais, fica entre, né, zonas rurais e meios naturais ainda preservados, áreas de floresta, vegetação nativa, coisa assim. O índio não mora dentro da vegetação nativa, ele mora perto. Quem mora dentro são os animais nativos, né, os naturais de cada formação vegetacional. O indígena tem uma relação de proximidade com isso. Entenda? Então, por isso que a terra indígena ela é maior do que o número de elementos. Viu? Muita terra para pouco índio. Não é assim, porque a concepção é outra. Por isso que entramos nós, os cientistas sociais, no caso os antropólogos indigenistas, para ajudar a fazer a demarcação. E aí, para a gente caminhar para o final dessa explicação aqui, você vai colocar a sua opinião aqui, vai se inscrever no canal, vai repassar isso, fazer uma rede, e nós vamos discutir bastante esse tema e você vai procurar saber mais. Veja bem, essa realidade das terras indígenas assim estabelecidas, né, elas têm dado, segundo alguns levantamentos mais recentes aí que a gente está vendo, né, sobre a questão do desmatamento, sobre a questão das queimadas. Você está vendo, eu estou postando direto, você vai lá nos nossos canais, Xandona Educação, Fora da Caverna no Instagram, e você vai ver o quanto que as queimadas estão destruindo as áreas naturais do Brasil, Pantanal, Amazônia, Cerrado especificamente. Acontece que nas áreas dessas formações vegetacionais, desses domínios naturais, né, Amazônia, Cerrado e Caatinga ou Pantanal, as áreas que já estão demarcadas pelos indígenas são as áreas que estão mais preservadas. Na sua imensa maioria, 95% delas, a preservação é maior do que nas áreas próximas onde tem agricultura e pecuária ocidental, capitalista, etc.
pela simples razão de que a agricultura, o agronegócio, a agricultura pecuária capitalista, ela, pela lógica capitalista, ela tende a se expandir. Ela quer incorporar mais terras. Por isso que é preciso proteger as terras onde há vegetação nativa, se a gente quer proteger, preservar as espécies naturais, etc. e tal, né? As espécies da fauna e da flora. Se a gente quer manter a umidade do ar, se a gente não quer ter crise hídrica, se a gente não quer pagar mais pela energia elétrica, se a gente não quer ter racionamento de água, a gente tem que proteger essas terras. E aí, como é que nós ficamos, hein? Pois bem, se você entendeu, ou se não entendeu, veja tudo de novo, reveja, anote. Isso tudo é muito importante, como eu falei, e vai aparecer nas suas provas no fim do ano, redação, prova de geografia, sociologia, tudo isso vai ser discutido, né? Essa visão que se tem do índio, por que a gente não consegue entender, que eles não entendem a gente, né? E assim por diante. Isso aparece, por exemplo, na sociologia, na filosofia, e assim por diante. Então tudo isso você tem que começar a pensar. Eu vou deixar aqui as relações e algumas referências. Tem um curso que está em andamento do Museu da Imigração que eu acho que você deveria ver, que está mostrando aí justamente o ponto de vista indígena. Vou deixar aqui a referência, você põe a sua opinião, dá o seu like, repasse esse vídeo e nós vamos conversar mais a respeito. Saia da caverna.